Pedagogia Espírita de José Herculano Pires. Educação para um mundo novo. Concluímos, abre aspas, há uma pedagogia espírita, fecha aspas, afirmando que a sua finalidade deve ser a formação das novas gerações para um mundo mais cristão. Este anseio não é somente nosso, não somos apenas nós, os espíritas, que sentimos a necessidade de preparar as novas gerações para um mundo novo e melhor. A pedagogia moderna, a partir de Rousseau e alcançando em meados do século passado o seu ponto culminante em Pestalozzi, mestre de Kardec, propõe-se precisamente essa tarefa. A educação do Emílio, em Rousseau, como a educação dos filhos de Gertrudes em Pestalozzi, representam esforços concretos e não apenas teóricos, no sentido de uma formação mais adequada do homem para uma civilização mais humana. O que esse esforço representou na renovação escolar em todo o mundo é conhecido até mesmo pelos leigos em questões educacionais e pedagógicas. Em nosso século, destacam-se algumas figuras de importância fundamental na educação pedagógica, como a de Dewey, nos Estados Unidos, de Klingenstein, na Alemanha, de Montessori, na Itália, de Hubert, na França e assim por diante. Nos Estados Unidos, os próprios títulos de alguns livros representam definições de posição pedagógica. Por exemplo, Educação em Democracia, de Dewey, e Educação para uma Civilização em Mudança, de Kilpatrick. Este último acaba de sair em nova edição brasileira, o que mostra o seu interesse para nossa atualidade pedagógica. O objetivo de Kilpatrick é esclarecer os problemas relacionados com a modificação de valores produzida pela civilização tecnológica no plano social, de maneira a adaptar-se o processo educacional à nova situação. Tanto Dewey quanto Kilpatrick se propõem, na verdade, a criar uma pedagogia nova, destinada a formar as novas gerações com vistas a um mundo mais humano. Tentativas semelhantes se desenvolvem em outros países, tanto na área do mundo ocidental em que vivemos, quanto na área do mundo oriental. Por toda parte, como acontecia no século de Augusto, os homens percebem que algo de novo vai acontecer e que é necessário preparar para ele as novas gerações. Dessa maneira, quando tratarmos de uma pedagogia espírita destinada a formar as criaturas para um mundo diferente deste em que nos encontramos, não nos colocamos fora da atualidade pedagógica, mas, pelo contrário, perfeitamente entranhados nela. Mas é preciso acentuar que esse mundo diferente não é apenas uma hipótese ou um sonho, caso em que estaríamos à margem da própria natureza do processo educacional, pois não se educa ninguém para a irrealidade, mas somente para a realidade. Esse mundo diferente está surgindo em meio do mundo atual e o faz de maneira tão acentuada e acelerada que vem obrigando os pedagogos a acertarem os passos com ele em toda a extensão da Terra. Sinais do mundo novo. Na verdade, já temos muito mais do que os chamados sinais dos tempos. Temos a própria sinalização do novo mundo em transformação, em evidente transição, do mundo em que nos criamos. As gerações formadas nesse século passaram por grandes abalos, como o produzido pela Primeira Guerra Mundial e depois pelo aparecimento de novas formas sociais, como o socialismo, o nazismo e o fascismo, e a ocorrência brutal da Segunda Guerra Mundial, que resultou
num aceleramento espantoso da evolução tecnológica e científica. As transformações decorrentes desses fatos ainda estão em curso e diariamente as sentimos em nosso redor. Na Rússia, após o abalo das invasões de 1920, surgiu uma figura de pedagogo que teve de enfrentar grandes lutas. Era Makarenko, o educador que transformou as colônias correcionais de menores em verdadeiras escolas. Combatido pelos teóricos do partido, perseguido por autoridades de mentalidade esquemática, criticado até mesmo no exterior, Makarenko não recuou no seu esforço de renovar os processos educacionais. Os menores presos pela polícia nas estradas e nas ruas e enviados às colônias correcionais como criminosos para serem tratados a pancadas eram recebidos por Makarenko de maneira festiva. O mestre os considerava como novos colaboradores para a realização das obras em andamento na sua colônia. Expunha-lhes os planos em execução, solicitava-lhes ajuda, estimulava-os ao trabalho. Sobretudo, como ele afirma nas suas obras, procurava despertar-lhes a alegria. Seu lema era este, abre aspas, despertemos no jovem uma pequena alegria e mantenhamos a chama, que o levaremos à felicidade, fecha aspas. Na Índia, destaca-se o trabalho de Tagore, que em certa medida é uma reprodução indiana de Tolstói, o renovador educacional da Rússia czarista. O poeta Rabindranath Tagore, tão nosso conhecido por seus poemas e romances, sobretudo pela sua poesia repassada de grande ternura humana e elevada espiritualidade, procurou encaminhar às novas gerações indianas, através de um processo educacional mais relacionado com a pedagogia ocidental, sem prejuízo dos valores próprios e tradicionais dos métodos hindus de ensino. A obra de Tagore é um dos sinais mais evidentes do Novo Mundo, assim como a obra de Gandhi, que mais se destaca no campo da política e dos movimentos sociais. Ambos lutaram para oferecer ao seu imenso país uma orientação renovadora, imprimindo nas novas gerações a marca do novo mundo. Mas no Brasil, esse esforço não é pessoal, não se centraliza nesta ou naquela pessoa, neste ou naquele líder. Pelo contrário, é coletivo e a sua vanguarda está precisamente no movimento espírita. Isso ficou claro no momento em que foi necessário levantar a consciência popular contra as ameaças que pairavam sobre a escola pública. Surgiram rapidamente pequenos e improvisados organismos espíritas de luta, que desempenharam na prática as funções mais eficazes, porque os espíritas não se perdiam em preocupações de natureza política ou sectária, nem queriam destacar-se por esta ou aquela razão. Davam tudo quanto podiam, sem nada pedir. Queriam apenas que se resguardasse o patrimônio espiritual da educação democrática no Brasil, mantendo-se abertas as escolas públicas em número sempre crescente para o benefício geral da nossa crescente população escolar. Hoje, superada em parte aquela fase crítica, pois a escola pública foi resguardada, apesar dos pesares, surgem as escolas espíritas como organismos de um novo tipo, modificando o panorama da escola particular. Essas escolas são um dos sinais evidentes do novo mundo em nossa terra. Nela, os dois prejuízos fundamentais da escola particular são superados, o do comercialismo e o do sectarismo, porque a escola espírita nunca objetiva nem pode objetivar o lucro como seu interesse principal.
Sua finalidade não é fazer dinheiro, mas ensinar e educar sobretudo, educar para um novo mundo. E como o Espiritismo não é uma seita, nem mesmo uma religião organizada de tipo formalista e dogmática, mas a religião em espírito e verdade, anunciada nos evangelhos. Não há nem e pode haver intenções sectaristas e, consequentemente, deformantes na escola espírita. Algumas pessoas nos perguntam se os espíritas não fariam melhor lutando apenas pela escola pública, em vez de entrarem na competição da escola particular. Isso equivaleria a uma fuga. A realidade em que vivemos se constitui, no plano educacional, de dois campos bem definidos, o da escola pública e o da escola particular. Sobre ambos, por toda parte, é exercido o poder deformante do sectarismo religioso. Os espíritas sabem o quanto têm sofrido com isso, na carne de seus próprios filhos. Deixar que o campo da escola particular fique inteiramente na mão daqueles que pretendem moldar o mundo à sua maneira seria fugir à responsabilidade que nos cabe no tocante à preparação e formação das novas gerações. O Espiritismo é o sinal maior do novo mundo na face do mundo atual. No Brasil, cuja destinação espiritual é proclamada pelos espíritos e por todos os espiritualistas de mente arejada, o sinal espírita é mais forte e mais poderosamente marcante do que em qualquer outra nação. Os espíritas não podem fugir, sob nenhum pretexto, ao seu dever espiritual e humano de orientar as novas gerações em direção ao novo mundo, sob as luzes de sua doutrina, que é universalista e contrária a todo o sectarismo. A presença da escola espírita no campo da escola particular é um cumprimento de um dever e, ao mesmo tempo, uma prova da força renovadora do espiritismo. União para a grande luta. A esta altura do desenvolvimento do espiritismo no Brasil, o que os espíritas precisam compreender, portanto, é a necessidade de união de todos para a grande luta que nos desafia. Aos que sonham com a presença dos espíritas na vida política e os que desejam uma atitude firme dos espíritas na batalha contra as injustiças sociais. Todas as intenções são nobres, quando estimuladas pelo ideal espírita. Mas a verdade é que a nossa luta tem dimensões mais amplas. Nosso trabalho deve realizar-se nos alicerces, na própria base da vida política e da justiça social, que é a orientação e a formação do homem novo de amanhã. Quanto maior é o objetivo a atingir-se, mais penosa, mais dolorosa e mais longa é a luta. Não nos interessam os efeitos de superfície. O Espiritismo, como ensinou Kardec, é uma questão de essência e não de forma, de fundo e não de superfície. Temos de remodelar o mundo a partir dos seus fundamentos. E desde Platão, os homens arejados já compreenderam que as verdadeiras transformações sociais se fazem pela educação. A educação não é apenas a transmissão de uma velha e caduca herança cultural de uma geração para outra. É também e sobretudo, como explicou Dewey, a reelaboração dessa herança pelos herdeiros, pelas novas gerações. Depois de Platão, quem demonstrou a importância fundamental da educação na transformação do mundo foi Rousseau. Mas antes de ambos, houve Sócrates na Grécia, Confúcio na China, Buda na Índia e, por fim, Jesus na Palestina, ensinando e educando a humanidade para um mundo novo que o cristianismo criou na Terra. Agora é a vez do Espiritismo. Os seus princípios constituem o código de uma vida nova,
os alicerces de uma nova civilização. E só através da educação poderemos torná-los efetivos no mundo, modelando os homens através das novas gerações, ao fogo renovador da concepção espírita. Estaremos realmente modelando um mundo novo, pois o mundo é feito à imagem e semelhança do homem. Vencida no primeiro século do Espiritismo, que se encerrou a abril de 1957, a primeira grande batalha doutrinária, que foi a da consolidação da doutrina. Enfrentamos agora, no segundo século, a batalha de sua expansão e integração cultural. Integrar o Espiritismo no acervo de cultura que as gerações passadas nos deixaram, transformá-lo em evidência para o mundo novo, esse é o nosso dever. E só o poderemos cumprir através da educação. Procuremos compreender e divulgar essa verdade, para que a nossa grande luta possa atingir os seus objetivos.